Vamos lá, vamos fechar o contrato de compra e venda. Eu quero já começar aquele ritmo de um contrato por dia daqui para o final, para a gente estar fechando o assunto. Eu quero ver se hoje eu falo de compra e venda e, na medida do possível, se eu não conseguir fechar, falar de grande parte de contrato de mandato aqui. O que a gente estava vendo na nossa última aula? Na última aula, quando a gente começou a falar de contratos, quando a gente continuou falando de contrato de compra e venda, eu falei para vocês das espécies de compra e venda. E aí eu estava falando de compra e venda ad mensura, compra e venda ad corpus, compra e venda mediante amostra, que a gente estava falando, e a gente vai dar continuidade aqui para falar das duas últimas espécies de cláusulas especiais de contrato de compra e venda que a gente acha no Código Civil. A primeira delas é venda a contento e depois a venda com reserva de domínio, que a gente vê depois, e a gente já começa a falar de contrato de mandato. Primeira delas, o que seria venda a contento? A venda a contento é venda mediante satisfação. Seria uma condição que você vai ter na relação em que o contrato ele é firmado pela tua satisfação. Então, vamos lá. Quem deve se lembrar daquela propaganda do Activia, que diz lá, seu intestino regularizado ou dinheiro de volta? Isso é uma venda a contento. Então, se o seu intestino não voltar a funcionar, se você não for para o banheiro, se o teu intestino não estiver funcionando em ordem, o Activia ele devolve o seu dinheiro. Eu desconheço alguém que tenha processado o Activia dizendo, olha, meu intestino, eu tomei 1 litro de Activia e não funcionou, quero meu dinheiro de volta. Mas a proposta que é feita é uma proposta que encaixa aqui nesse formato, que a gente está falando de venda a contento. O que é venda a contento? A venda a contento, ela é aquela que, se você não está satisfeito com a coisa comprada, você não conclui a compra. A compra, ela depende de uma condição de satisfação da pessoa, do adquirente. O que entraria aí dentro dessa venda a contento? A ideia de condição. Você teria aí um contrato de compra e venda, que teria uma condição suspensiva, que seria, ele só vai surtir efeitos e só vai complementar a minha dívida de pagar pela coisa a partir do momento que eu ficar satisfeito. Uma das formas de venda a contento que a gente pode estar usando sempre é a venda mediante prova, tá? Então, você vai provar determinado tipo de coisa, o comprador, você comprador, e vai justificar se você não está satisfeito ou não com aquela coisa. Tá? E aí, nesse caso, a venda mediante prova, que você vai provando, e aí na hora que você disser, este aqui eu quero, você tem que justificar por que você não vai realizar a compra. Então, você vai dizer, por exemplo, estou comprando vinho, eu vou dizer, esse vinho ele está avinagrado, ele está com gosto de vinagre, ele está azedo demais, e eu não vou adquiri-lo por isso. Eu quero um outro vinho e eu vou trocar. Isso é a venda mediante prova. Só que a gente vai ter a venda a contento a gosto. E a venda a gosto é uma questão extremamente subjetiva, diferente da venda mediante prova, que você tem que justificar. A venda a gosto, sendo uma coisa subjetiva, se você não gostar, independentemente de você dar uma justificativa plausível ou não, você só compra se você quiser, se você gostar. E aí, vamos lá, vamos dar um exemplo de vinho para as duas situações aqui. A primeira hipótese, o vinho estava bom, e eu posso até não ter gostado do vinho, mas se o vinho está bom, eu não tenho justificativa. Eu vou ter que comprar, porque é mediante prova, e na hora de você provar, você verificou que ele estava com qualidade, mesmo que você não tenha ficado extremamente satisfeito com ele. A venda a gosto é diferente, por quê? Vamos lá. Eu vou falar de nome de vinho aqui, mas isso é uma coisa muito subjetiva, né? E dependendo da pessoa, você vai dizer, é o melhor vinho do mundo, é aquele vinho de R$5, e o outro vai dizer, isso é uma porcaria, isso é um suco de uva que você está chamando ele de vinho. Né? Então, é muito subjetivo. Por exemplo, tem gente que toma a Quinta do Morgado e diz, uma maravilha, isso é que é vinho de verdade. As pessoas que normalmente gostam desse tipo de vinho adocicado, que não é nem um adocicado natural, é colocado açúcar mesmo no vinho,
A pessoa não gosta mesmo de vinho, ela gosta de um suco de uva, ou gosta de uma coisa um pouco mais forte do que suco de uva. Tá? Mas se a gente for pensar, tá, que o gosto é muito subjetivo, é o gosto da pessoa. Às vezes ela toma um vinho com muito tanino, que dá aquela travada aqui, e aí o excesso de tanino faz com que a pessoa diga, não, isso não presta como vinho, eu não gosto desse sabor. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa, e aí quando a gente vai falar de venda a contento, se for mediante prova, tanto um quanto o outro, a não ser que estejam estragados, você não vai poder estar rejeitando, você vai ter que justificar, porque vai rejeitar, e o justificativo deveria dizer, olha, está estragado, azedou, avinagrou esse vinho. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de venda a gosto, gosto é uma coisa subjetiva. De repente eu tomo um vinho de uma determinada uva que eu adoro, e o meu vizinho vai tomar da mesma uva e vai dizer, isso é horroroso, eu não gosto disso. Por exemplo, eu tenho um colega que entrou na moda de ser fabricante de cerveja. E mandou uma cerveja para mim que era tão amarga, que um colega meu, que é um bebedor inveterado de cerveja, disse, isso é horrível o gosto dessa cerveja. Tá? Por quê? Porque ele optou por um amargor maior da cerveja. Isso você pode usar com tudo. Você pode ter aí uma venda a contento, por exemplo, de livro. Você gosta do livro, muita gente vai gostar daquele livro e outras pessoas não vão gostar. Se a venda é a gosto, você vai depender aí da satisfação da pessoa, que é subjetiva. Por exemplo, eu não gosto de Paulo Coelho, mas outras pessoas gostam, é um best-seller. Então, se tanta gente compra, deve ser bom para alguém, mas não é do gosto de todo mundo. Então, se eu estiver falando mediante prova, é uma coisa, e aí você não comprar, você vai ter que justificar, diferentemente da venda a gosto, que você não precisa de justificativa, mas só de um paladar seu, de uma vontade sua e de uma satisfação sua para realizar ou não realizar a compra. Esses dois vão estar classificados como venda a contento, mas a gente vai subdividir em venda sujeita à prova, que depende da justificativa para não haver a compra, vocês veem isso no artigo 510, e o venda a gosto. E aí, gosto, como é uma coisa subjetiva, não depende de justificativa, e aí vocês veem regulado no artigo 509 do Código Civil. Então, a gente vai ter a venda que é a contento, que pode ser mediante prova ou pode ser a gosto. Aí vamos lá, Rafael está perguntando, devolve mesmo? Devolve. Se for mediante prova, você tem que justificar porque você devolve. Se for a gosto, e aí depende do contrato. Por exemplo, vamos lá. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume. Falando de vinho ainda do exemplo, mas aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Mas na Europa é muito comum ter vinho de mesa. Vinho de mesa, ou você compra direto na taça, ou vem em garrafa mesmo, como se fosse um suco. Tá? É uma jarra que eles botam lá na mesa e você vai tomando o vinho. Esse vinho é um vinho mais barato que tem, é um vinho mais acessível que tem, e aí você vai dizer, isso foi uma venda a contento? Não foi, você pediu o vinho, não me interessa se você vai gostar ou não vai gostar, é isso que você vai comprar. Só que outras vezes o vendedor chega para você e faz ou a prova, ou o gosto, aí depende de que tipo de contrato eu vou estar fazendo, e se eu não gostei, eu vou poder devolver? Vou poder devolver, Rafael. E aí é típico do contrato, não gostei, vou devolver e não preciso justificar. Se é mediante prova, aí é diferente. Eu vou provar e vou ter que dizer, olha, não gostei, mas tá bom. Como é que não gostei e tá bom? Dá para ter isso? A venda a contento aqui não seria só pelo seu gosto de paladar, e sim pela qualidade do produto, dele estar estragado ou não. Aí você tem que justificar porque você não vai adquirir, se for mediante prova. Mas se for a gosto, gosto pessoal mesmo. Então você tem um cara que gosta de vinho de uva mais doce, então toma um Malbec, um Merlot, e gente que prefere daquele tanino, aquela travada mesmo quando está tomando vinho, e aí toma um Cabernet Sauvignon. Aí vocês vão dizer, poxa, o professor é chique, ele é um enólogo, ele entende tudo de vinho. Eu não entendo nada de vinho, só sei que uma uva é mais doce, a outra é mais ácida, que uma tem mais tanino, a outra tem menos tanino.
mas não sou muito perito em uva, nem vinho, nem nada. Mas eu sei que tem diferenças, e tem diferenças que agradam mais umas pessoas e outras não. Por exemplo, meu pai adora vinho doce, né? Então ele toma um vinho da Naturelle, que é doce natural da uva, não é adoçado com açúcar, mas ele toma esse. E eu já não gosto muito. Para tomar esse vinho, eu gosto dele bem gelado, e vinho tinto bem gelado não é o costume. Então é uma coisa muito pessoal. Tá? Na venda a gosto, tá? Isso é possível. Você pode estar escolhendo conforme o teu gosto pessoal. A venda mediante prova tem que ter justificativa. Ok? Eu sou um sommelier no armário, Carolyn. É mais ou menos isso, pode ser. Tá? Vamos lá, a Silveli está perguntando. Repete a venda à prova, por favor. A Silveli, como eu estava dizendo, a venda à prova é aquela venda que não basta a tua satisfação. Você tem que justificar dizendo, olha, estou provando isso aqui está estragado, está com gosto ruim, não está bom, eu não vou fechar negócio por conta disso. Então, você precisa justificar o porquê você não está adquirindo. Na venda a gosto, como gosto é subjetivo, não precisa da justificativa, porque gosto, cada um tem o seu. E aí é uma coisa muito pessoal. Vocês vão achar das pessoas que adoram comer, por exemplo, um doce extremamente doce, e aí você vê aquele especialista de doce, por exemplo, na TV que diz, esse doce está doce demais. Como é que o doce está doce demais? Doce tem que ser doce. Toca um monte de açúcar, que doce só vai prestar desse jeito. Isso entra na subjetividade. Então, na venda a gosto, é muito do sabor de cada pessoa, do alimento, se a gente vai falando de bebida, de comida, mas também pode ser de outras coisas. Como eu disse para vocês, eu não gosto de Paulo Coelho e sou completamente apaixonado, por exemplo, aqui no Brasil, na literatura do Machado de Assis. Gosto muito. Já tem outras pessoas que não gostam desse tipo de literatura, gostam de romance, livro de terror, de ação, algo do gênero. Isso é uma coisa subjetiva. Se eu falo de venda a gosto, eu estou falando de uma situação subjetiva, e aí tem que ser a satisfação da pessoa mesmo. Mediante prova, aí entraria aquela questão do Activia que eu falei. É o intestino funcionando ou o dinheiro de volta? Quando é que eu vou devolver o dinheiro? Se você provar que o teu intestino não funcionou. Porque com todo mundo que toma Activia vai para o banheiro com o intestino funcionar. Então, esse seria uma venda mediante prova. Você tem que justificar, provar, tá? Qual o motivo de não haver o contento e aí ter a devolução. E aí o Activia vai devolver? Vai. Eu vou provar que eu estou 4, 5 dias sem conseguir usar o banheiro. Eu estou enfesado. A expressão enfesado vem justamente disso. Você fica com raiva, perde a paciência, fica enfesado. Por quê? Porque você está cheio de fezes. A etimologia da palavra vem daí. Tá? Hoje eu estou muito cultural com vocês. Tá? Mas vamos lá. Tem alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Então, vejam. Quando a gente vai falar, então, de venda a contento, é isso. Além de venda a contento, a gente vai estar falando da venda... Deixa eu passar aqui. A gente vai estar falando também da venda com reserva de domínio. Aí, vamos lembrar do assunto que eu falei com vocês logo no comecinho de compra e venda, que eu disse o quê? O contrato de compra e venda gera a obrigação de transferir a propriedade da coisa. Se a coisa é móvel, a transmissão da propriedade é a tradição. E se a coisa é imóvel, a transmissão da propriedade é por registro. O que acontece? Quando a gente vai comprar bens móveis, a pessoa que está comprando, a pessoa do comprador, quer receber a coisa logo. Só que se a gente parcelou o pagamento, essa pessoa vai receber a propriedade da coisa e o vendedor ele vai ter a propriedade entregue quando ele não recebeu integralmente a coisa. E aí vem um problema. O Código Civil, o legislador, para garantir o vendedor, ele diz, olha, o vendedor, se quiser, ele pode entregar a posse da coisa, mas a propriedade não vai ser entregue enquanto não houver o pagamento da última parcela. Nesse caso, o que a gente teria? Eu teria uma venda em que eu vou condicionar a transmissão da propriedade não à tradição da coisa, mas eu condicionaria a transmissão da propriedade ao pagamento da última parcela. E aí, o que a gente faz? Eu vou fazer uma reserva de domínio.
Eu vou reservar a propriedade, vou reservar o domínio da coisa até que seja feito o pagamento da última parcela. Então, o que é o contrato de compra e venda com reserva de domínio? Tem muita gente que confunde contrato de compra e venda de domínio, compra e venda com reserva de domínio, com alienação fiduciária em garantia. Confunde com leasing. Não é para confundir. Veja, aqui o contrato que eu estou falando não envolve uma instituição financeira. Envolve comprador e vendedor, sem instituição financeira, em que o vendedor vai parcelar o pagamento da coisa móvel que está sendo vendida e vai condicionar a transmissão da propriedade não à entrega da coisa, mas sim ao pagamento integral das parcelas. Então, vou fracionar, vou dizer, olha, estou vendendo para você o meu carro e estou te vendendo meu carro por R$10.000. Esse carro você vai me pagar em 10 parcelas de R$1.000. Quando você pagar a 10ª parcela de R$1.000, aí eu dou a quitação e o carro passa a ser seu. Então, o que a gente fez? Eu condicionei não a entrega da coisa, não a tradição, mas condicionei a transmissão da propriedade ao pagamento de todas as parcelas do contrato. Ah, professor, mas isso não é financiamento? Não é alienação fiduciária e não é leasing? Leasing e alienação fiduciária para existir depende de instituição financeira. São contratos feitos com empresários, com instituições financeiras, e para ser instituição financeira você tem que ter autorização do Banco Central ou um decreto do Poder Executivo. Então a gente não pode fazer esse tipo de contrato com particular. Compra e venda com reserva de domínio pode. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma alienação fiduciária, eu estou comprando um bem que o banco vai lá e adquire na loja, me entrega esse bem e eu fico pagando as parcelas, e aí, na última parcela, o banco me dá a liberação daquela propriedade. E aí, a gente passa a ser dono da coisa, porque o banco ele teria aquilo que a gente chama de domínio resolúvel. Ele teria a possibilidade de tomar a coisa só para pagar a dívida, mas ele não poderia tomar para ficar com a coisa, então ele venderia essa coisa. Não é o caso nosso aqui, porque aqui a gente não está falando de banco, estou falando de 2 particulares que vão fazer o contrato de compra e venda e vão ter a cláusula de reserva de domínio. E o leasing, o que é? Também é uma instituição financeira, porque a arrendadora, que é a instituição financeira, ela tem uma coisa que ela aluga para você e que você mensalmente vai pagar aluguel e financiamento, e no término do contrato você vai pagar um valor residual. Esse valor residual pode ser parcelado, fracionado, amortizado nas parcelas, e a gente chama de valor residual garantido. Só quem pode fazer o leasing, o arrendador, e só quem pode fazer a alienação fiduciária em garantia, o alienante fiduciário, vai ser instituição financeira, vai ser banco. A compra e venda com reserva de domínio, vocês podem fazer comigo esse contrato. A gente pode fazer com uma loja direto, não precisa utilizar uma instituição financeira. Seria o quê? Um contrato de compra e venda, normal como qualquer outro, mas que a gente vai botar uma cláusula dizendo: a transmissão da propriedade não vai acontecer com a entrega da coisa, vai acontecer com a quitação completa do contrato. Então, primeira coisa que eu quero que vocês vejam, aqui é um financiamento direto com o vendedor. Não usa banco. Para usar banco, aí você vai ter outro contrato, que vai ser ou leasing ou alienação fiduciária em garantia. Então, primeira coisa que a gente vai ver. Segunda coisa que a gente vai ver, a transmissão da propriedade aqui não vai se dar com a tradição, vai se dar com o pagamento completo, a quitação completa do contrato. Paga a última parcela, aí o vendedor dá a liberação e o bem passa a ser seu em definitivo. Então, o comprador ele recebe pela tradição a coisa, só que ele só vai poder ter a propriedade à disposição dessa coisa depois de quitar a última parcela. Por quê? O vendedor ele vai se reservar, vai reservar o domínio para ele como garantia do pagamento. Se o comprador não pagar as parcelas, o vendedor faz o quê? Ele não vai ter que executar o contrato para dizer: olha, ele está me devendo mais R$5.000, R$10.000, R$50.000, R$100.000. Eu quero executar sobre um bem dele. Ele vai dizer: olha, ele não cumpriu o contrato, eu quero que resolva o contrato.
Vocês já estudaram extinção dos contratos. Resolução é extinção por descumprimento. Descumpriu, eu quero a coisa de volta. Por quê? Porque você não cumpriu o contrato, e aí eu quero a devolução da coisa. Então, eu posso me reservar a só transmitir o domínio, não com a tradição, mas sim com a quitação completa do contrato, e aí depende de uma cláusula para isso, que é o que a gente chama de cláusula de reserva de domínio. Repito, não confundam a cláusula de reserva de domínio com contratos de financiamento feitos com bancos, com instituições financeiras, que aí, nesse caso, a gente vai ter que ter cuidado que esses contratos vão ser leasing e alienação fiduciária em garantia. Tá? Vamos lá, algumas perguntas. Carol está perguntando, consórcio entra aí? Não, Carol. Carol, você não faz compra e venda no consórcio. O que você faz no consórcio? Você compra uma carta de crédito. Você começa a pagar parcelas em que, se você for sorteado ou fizer um lance, o lance for o lance premiado, você recebe uma carta de crédito para adquirir alguma coisa com aquele consórcio que você contratou. É diferente. Aqui eu já estou adquirindo a coisa, e vou financiar diretamente com o vendedor, que não é banco, e aí eu faço um contrato de compra e venda com reserva de domínio. Ou então, eu vou comprar alguma coisa, o vendedor não tem como financiar, e aí ele financia através de uma instituição financeira, de um banco. Aí o que o banco vai fazer comigo? Depende. Ele vai me locar a coisa, ele vai comprar e vai me alugar e vai me cobrar um financiamento e um aluguel, aí é um leasing. Mas se ele for comprar, deixar comigo, eu vou pagar um financiamento, é alienação fiduciária e garantia. Em todos os casos, a coisa vai pertencer à instituição financeira ou ao vendedor. Mas nas instituições financeiras eu tenho que ser banco, que tem que ter autorização do Banco Central para existir. Na compra e venda com reserva de domínio, isso não acontece. Eu posso fazer isso com vocês, e isso não vai ser uma atividade bancária. É diferente do financiamento bancário, que é alienação fiduciária, ou leasing, que aí são outros contratos. Aqui é compra e venda, em que eu vou poder botar a cláusula para me garantir. Você não pagou e eu não entrego a propriedade. Você vai ter a posse da coisa, mas a disposição dela só se você pagar integralmente. Vamos lá. Rafael está perguntando, então ele poderia ter a posse, mas a transmissão da propriedade se daria com o pagamento da última parcela? Exatamente isso, Rafael. Eu vou ter o uso, vou ter o gozo, a posse da coisa, direta, mas o proprietário vai ser o vendedor até a quitação da última parcela. Quitou a última parcela, ele libera para o comprador a disposição da coisa. E aí, se for, por exemplo, um carro, eu passo a registrar o carro em meu nome. Se não era um carro, se fosse qualquer outra coisa, ele vai ter a liberação em definitivo da coisa, independentemente de qualquer registro. Porque o carro, a propriedade é com a tradição ou com a liberação, se for com a reserva de domínio, mas o registro no Detran é para que haja comprovação junto ao Estado de quem de fato é o proprietário ou quem de fato é o proprietário da coisa. Ok? Então, só para ilustrar aqui para vocês. Tá? Então, a gente fecha aqui o contrato de compra e venda e vamos começar a falar de mandato. Se vocês tiverem alguma dúvida de compra e venda, mandem agora. Tá? Se não, vamos lá dar sequência para o estudo do mandato. Tá? Nenhuma dúvida? Vamos lá, então. Então, eu vou começar a explicar aqui para vocês o que é o contrato de mandato. Quando a gente fala de mandato, a gente está falando de quê? Está falando de um contrato em que eu vou instituir em alguma pessoa poderes para essa pessoa me representar. Então, por exemplo, quando vocês ouvem a expressão mandato, a gente pensa em quê? Mandato eleitoral. Então, eu tenho um político que foi eleito pelo povo para representar os interesses do povo. Então, o nosso presidente da República, nosso governador, nosso prefeito, nosso deputado, nosso senador, foi eleito, ou foram eleitos, para nos representar, para representar os interesses do povo. Nem sempre dá para a gente concordar com esse tipo de afirmação, mas aqui eu estou fazendo a afirmação no plano do dever ser.
Se fosse no plano de vocês, isso aqui seria uma brincadeira, seria uma palhaçada que eu estaria fazendo, porque, na verdade, eles representam interesses pessoais deles, e mesmo quando eles dizem que agora a política é diferente, a gente vai representar o povo, o interesse do povo, a gente sabe que, na verdade, não é bem uma realidade. Mas, no plano do DVC, o que a gente tem? Eu estou representando o interesse do eleitorado. Então, eu tenho um mandato. Então, quando a gente fala de mandato eleitoral, é isso. Só que o mandato que eu estou falando com vocês não é eleitoral, é contrato. O que seria um mandato, contrato, negócio jurídico? Quem já fez aqui contrato de mandato? Vamos lá. Toda vez que a gente for falar de um contrato, eu vou falar dos sujeitos com vocês. Os sujeitos na compra e venda são fáceis de entender porque é um contrato que a gente faz todo dia, comprador e vendedor. Mas no contrato de mandato, a gente vai ter dois sujeitos, que é o mandante, que é quem manda, quem institui poderes para que o mandatário represente o mandante em nome deste mandante e exerça atos para essa pessoa. O que situação a gente poderia ter aqui? Eu vou dizer para vocês, eu não vou dizer todos, mas se não todos, quase todos da turma já fizeram um contrato de mandato. Muitas vezes sem nem saber que já fizeram contrato de mandato. O que seria o contrato de mandato? Por exemplo, o principal instrumento que seria de contrato de mandato seria a procuração. Então, quando eu faço uma procuração para alguém, eu sou mandante e o meu procurador é o mandatário. E o que vão ser os poderes? O poder que eu vou investir, instituir nessa pessoa. Por exemplo, quem for advogar aqui, ou quem já teve um advogado, ou já tem um advogado por algum motivo, essa pessoa é mandante e o advogado é um mandatário. Ou seja, você faz com ele um contrato para ele prestar serviços para vocês e você institui nele poderes para ele te representar. Essa é, na essência, o contrato de mandato. O contrato de mandato é quando você, mandante, institui no mandatário poderes para ele te representar em alguma coisa. Por exemplo, vocês vão me representar na matrícula na faculdade. Então, eu dou poder para um de vocês me matricular porque eu estou viajando na época e a matrícula não é online, a matrícula é presencial. Como eu vou estar fora do país, eu preciso que você me represente. Então, dou uma procuração para isso. Antigamente, era muito comum a pessoa se inscrever em concurso por mandato. Hoje a gente usa ainda mandato para quê? Por exemplo, para advogado, que eu vou nomear para me representar, mas também para um contador. Eu preciso que ele resolva problemas meus junto à Receita, e aí o meu contador vai receber uma procuração para isso. E eu nomeio, por exemplo, um despachante. Para quê? Eu comprei um carro novo e eu quero que ele faça o licenciamento e emplacamento desse carro, e eu não tenho saco para ir no Detran e ficar esperando por conta disso. O que eu vou fazer? Vou nomear um despachante, vou dar para ele uma procuração e ele vai resolver todos os meus interesses através daquele mandato, daquele instrumento de procuração. Então, a prova da existência do contrato de mandato é, como regra geral, um instrumento dele que é a procuração. Essa procuração é um contrato? É um contrato. Por mais que seja assinada só pelo mandante, ele tem que ser aceito pelo mandatário, que vai aceitar a representação de poderes e vai exercer essa obrigação, esse munus que foi instituído para ele. No nosso caso aqui, a gente vai exemplificar muito a relação advogado-cliente. Mas vocês, como eu falei aqui, podem estar utilizando em qualquer outra hipótese. Então, quando a gente vai falar de mandato, a gente está falando disso, de um contrato em que eu vou instituir poderes, eu, mandante, para que o mandatário, em meu nome, me represente e exerça atos em meu nome. Isso vai ter uma série de implicações que a gente vai ter que ter cuidado. Então, a gente já falou aqui do conceito, já falou da procuração, e aí vamos começar a falar de algumas implicações. Vamos lá, primeira delas. Se o mandato é um contrato, e contrato é negócio jurídico, os contratos eles só são válidos quando o agente é capaz. Se eu não tenho capacidade civil plena, o meu negócio jurídico não é válido, o meu contrato não é válido. Então, poderia eu, como mandante, dar uma procuração para o mandatário,
e eu não tenho capacidade civil plena, para eu fazê-lo e ser válida essa procuração e esse mandato, eu tenho que ser assistido ou representado. Então, se eu sou absolutamente incapaz, o que vai acontecer? A procuração vai ser feita lá. José Barros Correia Júnior, menor impúbere, neste ato representado pelos seus pais, aí vem a qualificação dos pais. Aí os pais assinam por mim. E se eu sou menor púbere, ou seja, relativamente incapaz, eu vou assinar junto deles. Então, nesse ato assistido por seus representantes legais. Então, a gente pode fazer isso. Então, preciso ter capacidade civil pública para ser mandante? Sim. E para ser mandatário, a regra deveria ser? Sim. Mas o Código Civil permite que pessoas que sejam relativamente incapazes sejam mandatários, ou seja, sejam instituídos como procuradores para representar interesses de quem seja mandante. O mandante sempre vai ter que ser capaz e o mandatário vai poder ser relativamente incapaz. Vai poder ser um menor de 16 aos 18 anos de idade, ainda não emancipado, e a gente vai admitir ele como civilmente capaz, tão somente por contrato de mandato. Não vale para todo contrato. Lá na compra e venda, o contrato vai ser anulável porque ele é relativamente capaz. Na locação, vai ser anulável porque ele é relativamente capaz. Aqui vai ser válido porque o relativamente capaz, na condição de procurador, é válido o contrato de mandato. Então, na condição de mandante, de outorgante desse poder, eu tenho que ser civilmente capaz, e se não for, eu tenho que ser representado ou assistido. Mas na condição de mandatário, que a regra é você ter capacidade civil plena, a gente vai admitir o relativamente capaz, como mandatário. Então, temos cuidado aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. Vamos lá. Tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Rafael está perguntando se eu poderia falar a diferença entre uma procuração judícia e uma procuração ad judícia. A procuração ad judícia é judicial para o foro em geral, que a gente vai ver daqui a pouco. O que acontece de diferença não é judícia e ad judícia. A procuração ad judícia, você tem a procuração ad judícia e ad judícia et extra. Né? A procuração ad judícia é para o foro, para a justiça, e a procuração et extra é para outras searas, administrativa, por exemplo. Mas a gente vai falar ainda disso quando eu for falar das espécies, tá, Rafael? Só para não fazer confusão. Então, procuração para o foro em geral ou ad judícia. Ou ad judícia et extra, se eu quiser usar aquela procuração também para fins não judiciais. Tá? Mas vamos lá. Voltando para o assunto. Então, se a gente vai falar de mandato, eu vou ter capacidade como exigência das partes. A exceção, o mandatário vai poder ser relativamente capaz, por exceção, que a regra geral, as partes devem ser capazes. Esse contrato de mandato, ele é oneroso ou ele é gratuito? Em regra, ele é gratuito. Mas não há uma proibição, não há uma obrigatoriedade da gratuidade. Ele pode ser oneroso. Por exemplo, um despachante, ele cobra pelo serviço que ele vai realizar. Então, ele vai fazer a vistoria do meu veículo, ele vai fazer o emplacamento do meu veículo, vai pegar a documentação, vai emplacar o meu veículo e, óbvio, ele vai cobrar por isso. Então, ele vai receber. Mas se não for ajustado nenhuma remuneração, a regra é que o mandato ele é gratuito. Ou seja, você, mandante, institui poderes no mandatário e o mandatário vai realizar a sua representação independentemente de você pagar algo. Então, presume-se a gratuidade, mas pode ser feito de forma onerosa o contrato de mandato. Não é todo caso que isso vai acontecer. Você tem contratos por exemplo, comodato, em que ele sempre vai ser gratuito. Mas vai ter contrato como mandato, como depósito, que é um contrato que, em regra, é gratuito, mas pode adotar forma onerosa. Então, o contrato de mandato, ele, em regra, é gratuito, não se cobra nada, a não ser que você expressamente atribua uma cobrança para esse contrato. E qual vai ser a forma dele?
A regra geral é que os negócios jurídicos e os contratos não têm forma. Você não teria uma forma específica para isso. Vai depender muito do ato que você vai praticar. Por exemplo, você pode fazer um mandato verbal, por exemplo, você só estando do lado do seu advogado numa audiência, o juiz ele relata lá na ata da audiência que a pessoa está acompanhada do advogado e a gente pode fazer uma procuração apud acta. O que seria a procuração apud acta? Na ata mesmo fica lá claro que o cliente ele é representado pelo seu advogado. Mas você pode fazer uma procuração formalmente, por escrito? Pode. Esse escrito tem que ser público? Não precisa ser público, obrigatoriamente. Mas dependendo do ato que você vai exercer, se exige forma pública. Por exemplo, quem quiser representar um beneficiário do INSS, o INSS pede que a procuração seja pública. Por quê? Ele primeiro pede que a procuração tenha prazo determinado e que seja pública. Pública para que haja um tabelião com fé pública atestando que a pessoa do segurado está viva e nomeou a pessoa do mandatário como seu representante legítimo para cuidar dos seus interesses junto à INSS. E por que prazo determinado? Normalmente, beneficiário do INSS são pessoas que estão doentes ou idosas. Então, você delimita um prazo para que não fique, vamos lá, uma procuração com 10, 20 anos, a pessoa recebendo em nome do segurado, do beneficiário, quando o beneficiário muitas vezes pode ter até morrido. Isso é um ilícito, eu não posso fazer isso, mas a gente sabe que tem gente que faz. Então, o INSS normalmente exige o quê? Que a procuração seja pública e que a procuração tenha prazo determinado. A lei não obriga isso. Quem obriga é quem vai exigir aquela procuração. Então, a forma depende do ato que você vai praticar. Então, a forma tem que ser escrita, a forma tem que ser escrita pública. Isso depende do ato que você vai exercer. Por exemplo, judicialmente falando, as procurações podem ser particulares. A procuração ad judicia et extra, para o foro em geral, ela pode ser particular. Só que essa procuração particular, ela muitas vezes é exigida, e eu meio que sou contra isso, mas ela é exigida de forma pública. Quando que se exige forma pública? As pessoas analfabetas. Pessoa que seja alfabetizada, ela pode assinar. E a procuração, nesse caso, ela pode ser privada, particular. Por quê? Porque o advogado teria fé pública e a afirmação do advogado que foi feita aquela procuração assinada pelo seu cliente, pelo mandante, pelo outorgante dessa procuração, é o suficiente para o juiz aceitar aquela procuração como válida. Mas se a pessoa não for alfabetizada, exige-se que a procuração seja feita de forma pública, no cartório. E aí, qual é a minha reclamação? Procuração pública em cartório se cobra, e não cobra barato, é caro. Você paga 20, 30, 40 reais para fazer uma procuração pública para que você entre com a ação judicial. Normalmente, as pessoas alfabetizadas têm condições econômicas melhores do que quem não é alfabetizado. Então, aqui é uma inversão de valores. Qual o valor que a gente vai ter aqui? A proteção da pessoa que não é alfabetizada, mas ela acaba sendo punida nessa proteção, porque ela vai ter que pagar para fazer uma procuração pública. Enquanto a pessoa que é alfabetizada, ela é beneficiada não tendo que pagar nesta proteção que a gente vai ter do legislador. Ah, professor, mas essa procuração não podia ser gratuita? A legislação não impõe a gratuidade da procuração e a pessoa vai ter que pagar para isso, para uma procuração pública que vai ser feita em cartório para representar os interesses de quem não seja alfabetizado. Ah, mas não podia ser com um dedão? Não, não pode. Você não pode fazer procuração com identificação através de datiloscopia. A identificação tem que ser pela assinatura. Se a pessoa não assina, é feita em cartório, porque o tabelião declara. Com fé pública, ele reconhece que o mandante lá compareceu e instituiu poderes para um determinado mandatário. E aí entrega a procuração para que seja utilizada pelo mandatário nessa representação. Então, quanto à forma, em regra, a gente não tem forma. Depende do ato que a gente vai exercer. Mas existem alguns requisitos. Quais são?
A procuração tem que ter a qualificação das partes, do outorgante e mandante, do mandatário ou outorgado, tem que ter os poderes, a indicação dos poderes, e o lugar e a data em que foi emitido, além da assinatura do mandante. Então, a gente vai ter que ter esses requisitos para ter a procuração, mas vejam que é muito mais simples ter um contrato de mandato, uma procuração, do que fazer uma compra e venda, uma locação ou uma doação, que o seja. São contratos mais complexos, esses outros. Então, a gente vai ter a necessidade de obedecer uma forma específica? Não. A forma normalmente depende do ato que você vai exercer. E aí vem uma questão que eu sempre trago à tona quando a gente vai falar desse assunto, que seria o quê? É obrigatório reconhecimento de firma quando você vai fazer uma procuração? Gente, antigamente era obrigatório. Eu me lembro que eu ainda estava estudando na faculdade e advogado precisava fazer reconhecimento de firma para poder ter procuração. A gente passou a admitir que o advogado tem fé pública e que se ele declara que ali é a assinatura daquele mandante, do outorgante, o juiz admite isso. Então, não se exige reconhecimento de firma para você ter uma procuração. Então, a gente vai ter a questão da procuração feita em cartório de quem não é o alfabetizado, mas não é necessário aos alfabetizados o reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma hoje a gente só faz quando duvida da identidade da pessoa. Se não há essa dúvida, você acredita na fé pública do advogado que ele tem ao declarar que, de fato, quem assinou aquela procuração foi o mandante. Então, para vocês entenderem como é que funciona, quando a gente vai falar de mandato, a gente está falando de uma transmissão de poderes. Dentro dessa ideia de mandato de transmissão de poderes, o mandatário representa o mandante dentro dos poderes que foi investido. E aí, o que a gente vai ver? Quando a gente vai falar de mandato, é importante que vocês pensem o seguinte: o mandante, ele responde pelos atos do mandatário? Sim. Todos os atos do mandatário, dentro dos poderes que ele foi investido, e em nome desse mandante, seriam de responsabilidade do mandante. Então, eu, mandatário, recebi uma procuração de vocês para atuar em nome de vocês. Tudo que eu fizer, inclusive causando danos a terceiros, é de responsabilidade de vocês, desde que eu trabalhe dentro da ideia do mandato. Então, para vocês entenderem, o que a gente vai ter aqui? Eu vou fechar a ideia para eu responder, que eu estou vendo que está chegando algumas perguntas. O que a gente vai ter aqui? Os atos do mandante são de responsabilidade do mandante. E os atos do mandatário são de responsabilidade de quem? Do próprio mandante ou do mandatário? Se for dentro dos poderes que eu fui investido, a responsabilidade é do mandante. Por quê? Porque eu recebi uma procuração, eu represento você. Eu representando os seus interesses, tudo que eu fizer com a sua procuração vai ser de responsabilidade sua, mandante, não de minha responsabilidade mandatária. Porém, se eu extrapolar os poderes, se houver um desvio de função, eu exercer atos em que eu não fui nomeado para exercer, aí a responsabilidade não é mais do mandante, a responsabilidade é do mandatário. Isso é um estudo que vocês vão fazer, não na minha disciplina, mas sim na disciplina de responsabilidade civil, que, se eu não me engano, vocês estudam com o Flávio. Flávio vai demonstrar para vocês, numa responsabilidade civil contratual, que o mandante responde pelos atos do mandatário, desde que esses atos sejam nos limites da procuração, nos limites do mandato. Se houver um extrapolar de conduta além dos poderes que eu fui investido, aí a responsabilidade deixa de ser do mandante e passa a ser minha mesmo, mandatário. Por exemplo, vocês me contrataram para fazer uma ação de cobrança contra uma pessoa. Eu faço essa ação de cobrança, mas a pessoa, em regresso, alega que sofreu danos morais por conta dessa ação de cobrança. Eu posso dizer que, em função disso, quem vai responder é o mandante, o cliente ou o advogado que entrou com a ação? É o cliente. A responsabilidade é dele, porque eu fiz exatamente aquilo que ele me nomeou para fazer. Mas se ele estiver falando
de que eu tenho poderes para cobrar, para fazer uma ação de cobrança. E além dessa ação de cobrança, eu imputei um fato criminoso para a pessoa do réu, aí a responsabilidade não vai ser do mandante. A responsabilidade ela vai ser do mandatário, porque ele extrapolou os poderes que ele foi investido. E aí a gente vai ter que ter cuidado dentro disso. Então, só para falar de responsabilidade, para poder responder algumas perguntas de vocês. Deixa eu só ver aqui que eu estou tentando ligar o ar-condicionado e não está. Ele só está fazendo barulho e não está ligando. Eu já estou começando a ficar com calor aqui. Mas vamos lá. Gilberto perguntou, e assinatura digital? Pode existir assinatura digital, Gilberto. Pode ser feita. A questão aí é de você ter aí a aceitação dessa assinatura feita por via digital. E eu faço, vez por outra, assinatura de documento por via digital. Por exemplo, dando aula no Após de Portugal, eles me pediram a assinatura do contrato de serviços por via digital. Eu fiz. Um aluno me pediu, 2 alunos, na verdade, me pediram, eu fiz um por alternativa minha e outro porque o sistema era esse mesmo. Me pediram cartas de recomendação esses dias, eu disse, eu por opção deixei minha impressora lá no escritório, eu não tenho aqui em casa, e como eu estou internado em casa, só estou saindo para ir para o hospital mesmo, ou por qualquer obrigação enquanto não tiver liberação, o que vai acontecer? Simplesmente eu não vou para o meu escritório para correr o risco de contaminar alguém ou piorar ainda mais a minha situação. Se aceita uma assinatura digital, eu fui lá e assinei. Assinatura digital tem valor? Tem o mesmo valor de qualquer outra assinatura, Gilberto. Assinatura física ou assinatura digital tem o mesmo valor. A questão é que as assinaturas digitais dependem muito de você ter um token, de você ter um certificado de assinatura digital, e nem todo mundo tem isso. Tá? E eu, por exemplo, como sou advogado, obrigatoriamente eu tenho. Então, eu posso fazer um documento em PDF, assino digitalmente, mando para a pessoa e tem o mesmo valor probante da minha assinatura física. Inclusive, eu costumo dizer que é muito melhor porque ninguém tem a minha senha. Enquanto a assinatura física, alguém vai lá e desenha e pode copiar. Então, a assinatura que eu acho eletrônica, digital, ela é muito melhor. Mas não confunda a assinatura digital com a assinatura digitalizada. A assinatura digital é um sistema de criptografia em que você tem chaves e que só você tendo a senha você consegue colocar aquela chave para assinar digitalmente o documento. A assinatura digitalizada, você assinou no papel, tirou uma foto e sapecou lá no documento. Qual o valor disso? Nenhum. É a mesma coisa que você desenhar a cara da Peppa Pig no contrato. Dá no mesmo. Você não assinou nada. Assinatura digitalizada não tem valor jurídico algum. É, como eu disse, o mesmo do desenho da Peppa Pig no contrato. A assinatura eletrônica digital tem valor tal qual a assinatura física. Não tem problema nenhum. Ok, Gilberto? Então, vamos lá. Genildo está perguntando, me tira uma dúvida. As pessoas jurídicas de direito público podem fazer parte nos processos dos juizados especiais? Tanto pode, Genilda, que, por exemplo, na Justiça Federal, você mover uma ação contra o INSS, você pode mover em juizado. Não tem problema. O que acontece é que não é o melhor lugar para você utilizar para pessoas jurídicas. Normalmente é utilizado mais processo de juizados especiais para pessoas físicas, mas pode eventualmente acontecer, por exemplo, em relações de consumo, em relações menores, pode eventualmente acontecer. Não é o usual, mas pode estar acontecendo sim, ok? Mas vamos lá. Cláudio está perguntando, pode um filho passar procuração para a mãe resolver um assunto civil? Pode sim, sem menor problema, Cláudio. Você pode passar uma procuração para quem você quiser. Não tem limite aqui por conta do parentesco de um filho não poder passar para a mãe. O que acontece é, esse filho é capaz. Se ele é incapaz, será que a mãe pode passar uma procuração para ela mesma? Até segunda ordem, sim. Por exemplo, eu vou pegar uma procuração do meu filho Gabriel, do meu filho Heitor, que tem 12 anos, um outro 3 anos, que fez agora esses dias, e eu vou passar uma procuração para mim mesmo como advogado. Quem vai assinar? Sou eu representando eles, que vou assinar, me nomeando como advogados
como advogado deles num processo. Posso fazer isso? Posso. Não é usual, mas a gente pode sim estar fazendo. Tá? Você assina a procuração para nomear você mesmo representando outra pessoa. Mas aí eu estou representando quem eu, por lei, já represento, como pai. Aí eu estou me nomeando como advogado para representar o meu filho, porque aí eu não poderia, sim, sem causa própria, atuar sem procuração. Tá bom? Vamos lá. Aí Tarcísio me pergunta, atualmente os servidores públicos da esfera federal, estadual e municipal já usam essa assinatura que é bem mais relevante. Exatamente, Tarcísio, mas não só servidor público. A tendência mundial é que todo mundo tenha o seu tokenzinho. A gente hoje trabalha o tokenzinho, que é um pendrivezinho, você pode usar um cartão desse, tipo cartão de crédito com chip de memória. Você tem que ter um instrumento para colocar a tua assinatura. Esse instrumento pode ser um HD do computador, pode ser um celular que eu vou estar utilizando, pode ser qualquer instrumento. O que interessa é que você tem que ter uma memória para guardar. Essa memória pode ser uma memória flash, pode ser uma memória direto do computador, pode ser até a nuvem. Tem gente que usa a nuvem para guardar a sua assinatura, depois só faz baixar a certificação e digitar a senha para isso. Eu ainda fico mais com o pé atrás quanto a essas tecnologias assim, então deixar na nuvem tudo, porque eu fico com medo. E aí eu uso ainda o bom e velho tokenzinho, que é o meu pendrive, é um flash, uma memória flash, que está lá a minha certificação, que eu posso estar utilizando sempre que eu quiser, tá bom? Mas vamos lá, Cláudio está perguntando, tem que registrar? Registrar o quê? A assinatura, o contrato, a procuração, o que é que você está perguntando, Cláudia? Me esclareça aí para eu poder te responder melhor. Não necessariamente, não. Você só vai fazer se a pessoa não for alfabetizada. Eita, mas o teu filho tem 3 anos e ele não é alfabetizado, mas ele tendo 3 anos, ele é incapaz. Eu estou falando de uma pessoa que não é alfabetizada e seja capaz. Por exemplo, uma pessoa de 18, 19, 20, 30 anos de idade, aí no caso aí ele mesmo vai estar assinando. Ele não pode assinar, tem que ser procuração pública, feita em cartório. Se ele pode assinar, a procuração vai ser particular mesmo. Não tem problema quanto a isso. Ok? Então, procuração do filho, 21 anos. Filho de 21 anos já é um macho barbado que não devia nem estar em casa mais. Você já devia ter botado esse caba para trabalhar, porque é uma vergonha alguém com 21 anos de idade estar ainda em casa sendo sustentado pelos pais. Vergonha, vergonha, vergonha. Aí vocês vão perguntar, professor, quando é que você saiu de casa? Com 29, quando eu me casei pela primeira vez. Então, eu fico aí puxando a orelha, brincando com vocês, dizendo que é vergonha, mas eu fui sair de casa com 29 anos, porque a vida da gente é muito boa, a vida de filho. Né? Nem sempre a gente está querendo sair, mas a nossa cultura é uma coisa que devia mudar. O Tarcísio saiu aos 18. Tarcísio tem coisa pior, meu pai saiu aos 14 de casa sozinho num caminhão de cebola para São Paulo e foi morar numa pensão sozinho, sem ninguém, sem tio, sem nenhum parente, sozinho em São Paulo. Saiu do nada daqui do Nordeste para trabalhar lá em São Paulo. Eu só estou aqui, só existo porque ele foi fazer isso. Mas é uma coisa que eu não deixaria nunca um filho meu fazer isso. Mas vamos lá. Aos 3 já não tinha pai. É o caso do meu pai. O meu avô morreu quando tinha 28 anos de idade, meu pai tinha 3 anos de idade. Daí, a vida mais dura nesses momentos, você tem que se virar mesmo. Tá? Mas vamos lá. Tem alguma dúvida até aqui do assunto, gente? Nenhuma dúvida? Vamos lá. Então, bora. Vamos voltar para o assunto que eu quero ver se eu fecho essa parte de mandato. Ainda na aula de hoje dá, a gente tem aí praticamente 40 minutos, dá de sobra para a gente fechar o assunto de mandato. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de mandato, a gente tem que ver algumas questões que são interessantes. Por exemplo, atos praticados por quem não tem mandato. Quem não tem mandato é o mesmo que a gente estava falando agora há pouco de extrapolar os poderes do mandato. Imagine que eu tenho o poder de fazer A e, além de A, eu faço B. O mandante vai responder pelo A que eu fiz,
mas não vai responder pelo excesso de poder, ou seja, aquilo que eu fizer em desvio do mandato. É a mesma coisa de quem não tem mandato e representa interesses de um mandante que não constituiu mandato. O que a gente vai ter aqui? Esses atos são ineficazes, ou seja, eles não estão aptos a surtir efeito. Então, se eu estou representando um cliente num processo, eu tenho um prazo para juntar o mandato. Vocês vão ver isso aqui, eu até vim aqui para o slide e esqueci de colocar para vocês. Mas deixa eu abrir aqui o CPC para vocês verem o que eu quero falar. Tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir agora aqui para vocês. Vamos lá. Vocês vão ver aqui o Código de Processo Civil, que ele coloca o quê? Que o advogado ele só pode atuar em juízo através da procuração ad judícia, que é a procuração para o foro em geral. E aí o que acontece? Esse advogado, ele tem um prazo para juntar de 15 dias, prorrogável por igual período de 15 dias, para juntar esse mandato no processo. Que ele pode pedir esse prazo se houver uma justificativa. Por exemplo, a parte está longe. Agora, por exemplo, que a gente está nessa crise do coronavírus, eu não consigo colher a assinatura da parte. Então, nessas hipóteses, eu justifico que vou juntar dentro de um prazo de até 30 dias. Mas aí, essa ideia da procuração, se eu não faço a juntada, o que acontece? O ato é ineficaz. A ação que eu fiz vai ser arquivada. A defesa que eu fiz tem que ser desconsiderada no processo. O recurso que eu fiz, a mesma coisa. Eu tenho que ter um prazo para juntar, sob pena de você ter a ineficácia do ato processual. Isso serve só para ato processual? Não. Isso serve para qualquer relação de mandato que eventualmente a gente tenha. Então, só para vocês terem cuidado quanto a isso. Além dessa questão que a gente vê aqui, tá? Deixa eu ver aqui que Genildo está perguntando. Em termos de limitação dos atos do advogado, nesse sentido, que ou quem limita suas ações. Tá? Vamos ver, a que ou a quem o mandante deve recorrer. Genildo, não entendi muito, mas vamos lá. Pelo que vou tentar ver o que eu entendi. Você me esclarece, mas se eu responder uma coisa diferente, você me pergunta de novo. O que a gente vai ter aqui? Tem limites ao papel do advogado? Tem limites. Quais são os limites? Os limites do Estatuto da OAB, do Código de Ética da Advocacia, mas também do mandato. Genilda, você está me contratando para fazer o teu divórcio. E eu começo a fazer uma ação de uso capião para você, se não é objeto do contrato, eu estou extrapolando. Aí, que cabe a você? Me representar na OAB, porque eu estou extrapolando o exercício das funções de advogado. Eu não posso fazer isso, porque eu recebo poderes específicos para isso. É a mesma coisa se você me dá poder e eu não uso esse poder para representar o seu interesse. Isso vai entrar numa questão que vocês estão estudando mais uma vez em responsabilidade civil com o Flávio, que é a perda de uma chance. Viram isso já com ele? Com responsabilidade civil com o Flávio? Perda de uma chance? O que é perda de uma chance? Você tem direito a uma coisa e essa coisa deixa de ser alcançada porque a pessoa que deveria te representar não exerce aquele ato como deveria. Você não perdeu a coisa. Por quê? Porque você não tinha a garantia dela, mas você perdeu a chance de alcançar aquele objetivo. Então, um médico, um advogado que eventualmente não utiliza os poderes que eles são investidos para exercer certos atos, ou para a defesa dos meus interesses, ou para a defesa da minha saúde, da minha vida, no caso do médico, essas pessoas podem ser processadas por perda de uma chance. Então, aqui eu tenho o poder, mas não usei. Mas, às vezes, você usa de um poder que você não recebeu. E aí, nesse caso, quem tem que solucionar a OAB. Se foi nesse sentido que você está perguntando, Genilda, a resposta é essa. Se for alguma outra coisa, aí você me explica que aí eu te respondo também, tá bom? Mas vamos lá. Era isso, pronto. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver? Quando a gente vai falar de mandato, vou voltar lá para o material, porque a gente estava falando da limitação
e da eficácia, que eu fui para o material e esqueci de compartilhar para vocês. Vocês veem aqui, os atos praticados por quem não tem mandato, o que que acontece? São ineficazes, como eu estava falando para vocês, em relação àquele cujo nome foi praticado. Então, a não ser que ele ratifique, que ele confirme, você não vai poder ter aquele ato como praticado, ele vai se tornar ineficaz. E isso serve para processo também, que a gente está vendo aqui, tá bom? Uma outra questão quando a gente envolve mandato é o seguinte: ok, fiz o contrato de mandato, instrumento de procuração. O mandatário, a pessoa que recebeu o poder, pode repassar esse poder para terceiros? Pode repassar adiante esses poderes? Pode. A gente chama isso de subestabelecimento. O que é subestabelecimento? É a procuração da procuração. Então, eu recebi de Genilda poderes para fazer o divórcio dela. Lá pelas tantas, por conta de limitação minha, ou porque eu passei no concurso de juiz, sou nomeado e não posso mais advogar, eu digo, Genilda, eu não sou mais teu advogado, quem vai ser agora é Maria. E eu vou subestabelecer os poderes para Maria. O que é o subestabelecimento do mandato? É justamente essa procuração da procuração. É você transferir os poderes que você foi investido. A regra é, quem tem o mandato tem poder de subestabelecer. Eu, por medida ética, eu gosto de deixar isso claro no meu mandato, na minha procuração. Eu sempre coloco dizendo que o mandante me autoriza a subestabelecer para quem eu quiser, com ou sem reserva de poderes, subestabelecer o mandato. Então, se o subestabelecimento é você fazer uma procuração transferindo para terceiro esse mandato que você recebeu, eu posso fazer essa transferência? Posso. Ela pode se dar de duas formas, como eu disse, com ou sem reserva de poderes. O que é o subestabelecimento com reserva de poderes? Genilda nomeou José Barros para ser o advogado dela. José Barros, numa data específica, não tem como ir na audiência. Por quê? Porque tem outra audiência no mesmo dia, adoeceu, alguma coisa. Então, ele faz o quê? Ele subestabelece com reserva de poderes. Ele nomeia Maria para representar Genilda naquela audiência, mas como ele não vai abrir mão do mandato, ele continua como mandatário, ele faz com reserva de poderes, ou seja, Maria passa a ser representante também, passa a ser mandatária de Genilda, que é a mandante, só que vai servir só para esse momento, porque em outra data eu vou voltar a representar Genilda. Então a gente faz o quê? Subestabelece com reserva de poderes. Mas pode ser que você queira passar adiante por completo o mandato e não queira ficar com esse mandato para você. O que você vai fazer? Você vai fazer um subestabelecimento sem reserva de poderes. Então, você passa adiante o mandato, o poder que você foi investido pelo mandante, passa para outra pessoa, faz sem reserva de poderes e aí renuncia ao mandato, porque você transferiu para outra pessoa. Aí a ideia que a gente tem quando tem subestabelecimento. Com reserva de poderes, você passa a ter o novo mandatário e o antigo mandatário, os dois representando o mandante. Sem reserva de poderes, o antigo deixa de ter a condição de mandatário e transfere esse poder para um novo mandatário, que vai representar, no lugar do original, vai representar aquele mandante nos poderes que foram investidos. E aí a ideia de subestabelecimento que a gente vai ter, ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Tá? Não, é só Genilda ali confirmando que era exatamente isso. Tá? Vamos lá. Vamos começar a falar aqui das modalidades, das espécies de mandato, depois falar da extinção e fechar a aula da gente. Então, vamos lá. Quais são as espécies de mandato que a gente vai ter? Tá? A gente pode utilizar mandato de várias formas. A primeira forma é o mandato verbal. Então, eu chego para alguém e digo, olha, estou nomeando ele como meu representante para fazer isso, isso, isso. Posso fazer um mandato verbal? Posso. É muito comum você chegar numa localidade, em especial em situações emergenciais, que você constitui alguém como seu representante ou não. Desde que haja prova que houve essa constituição desse mandato, ele pode existir. Isso a gente chama de mandato verbal. Não é comum, por quê? Porque o mandato normalmente utiliza a forma de um contrato escrito, que é a procuração. A procuração, ela não é verbal.
O que é verbal é o mandato, que é o contrato. A procuração é um instrumento. E aí, nesse caso, você pode fazer por procuração ou através de qualquer tipo de negócio que pode ser até verbal. Então, por exemplo, o caso da procuração apud acta, que eu falei para vocês. Eu chego numa audiência e na ata da audiência eu digo, olha, tá vendo a Maria aqui? Ela é minha advogada. Bote aí na ata que ela veio me representar. Então, fiz o quê? Um mandato verbal que eles lançaram por escrito, fazendo uma procuração na ata. E aí é o que a gente chama de procuração apud acta. Então, você pode fazer até dessa forma, transcrever um documento escrito para deixar claro que foi dado aquele mandato verbal. O mandato pode ser tácito. Por exemplo, alguém que esteja numa audiência com um advogado, o juiz não vai perguntar, o senhor está fazendo o que aqui? O senhor está sentado do lado desse autor, desse réu, por quê? Ah, não, é porque eu estava cansado, dor nas costas, não tinha onde sentar e resolvi sentar aqui. Ah, o senhor não é advogado dele? Não, só não. Por que eu seria advogado dele? O senhor está sentado na cadeira de advogado, na sala de audiência e fantasiado de advogado. Talvez o senhor seja advogado. Então, normalmente a gente faz o quê? O juiz às vezes nem olha se tem procuração ou não dos autos, porque a gente vai presumir que é um advogado acompanhando uma parte num processo, ele é o mandatário dessa parte nesse processo, pelo menos para o básico. E aí é que a gente vai começar a ver aqui. Eu posso ter uma procuração para o foro em geral, tá? Com poderes gerais, entre aspas, para vocês verem aqui, ou com poderes especiais. Aí vai uma pergunta, eu acho que foi o Rafael que tinha feito, quando ele perguntou de procuração ad judícia, e aí eu vou estar abrindo aqui exatamente isso para vocês. A gente vai ver aqui, no CPC, o Código de Processo Civil, no artigo 105, regulando a ideia de procuração para o foro em geral, que a gente chama de procuração ad judicia et extra, então, para a justiça e para a extra, para a atividade extraordinária justiça. Então, isso é uma procuração com poderes em geral. A regra é não existir esse tipo de procuração, até porque ela seria ilícita. As procurações, elas têm que ter poderes específicos. Tanto é que, se vocês forem ver aqui, quando a gente fala poderes em geral, procuração com poderes em geral ad judicia, ou para a justiça, vocês vão ver que é até uma brincadeira usar a expressão em geral com poderes gerais. Vamos lá. Artigo 105 do CPC, do Código de Processo Civil de 2015. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, pelo mandante, nesse caso, autor ou réu do processo, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Aí vocês falam, todos os atos do processo é a procuração para o foro em geral. Beleza, olha que mega poder que o advogado tem. Isso é a procuração ad judicia et extra. Isso é a procuração para atuar em justiça, a procuração para o foro em geral. Só que preste atenção no resto desse artigo. Aqui eu estou falando, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Aí preste atenção. Exceto receber quitação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Então, calma lá. Você tem poderes para todos os atos processuais, menos 99%. É igual aquelas vendas que a gente vê na internet que diz frete grátis para todo o Brasil, menos Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Calma lá. Se é só Sul e Sudeste, frete grátis para todo o Brasil, menos 2/3 do Brasil. Então, aí, na verdade, você está fazendo uma proposta que é enganosa até. É a mesma coisa aqui, só que a gente não vai falar de proposta enganosa em lei. Então, veja, você pode exercer todos os atos do processo, menos 90% dos atos. O que seriam todos os atos do processo? É a atividade regular de fazer inicial, de contestar, de fazer recurso e representar em audiência a parte. Seriam os principais atos processuais, mas em termos de número, tem muito mais coisa que depende de poder específico do que de poder geral. A regra é que as procurações com poderes gerais não existem.
Não dá para você chegar no cartório e falar, bote aí que José Barros me representa. Para quê? Zé Barros é meu truta, é mano. E aqui, ele sendo meu mano, tá? Ele pode me representar para tudo. Não vale essa procuração. Eu não vou poder abrir uma conta bancária, não vou poder movimentar a conta bancária, não vou poder contratar advogado para você, não vou poder me casar no seu lugar, porque tudo isso exige poderes especiais. A grande maioria das procurações exigem poderes especiais para representar as partes naquele processo. Então, a gente tem que entender que tanto a procuração judicial, que é o que a gente está vendo aqui, é o ad judícia para o foro em geral, ela exige poderes específicos para uma série de atos, como as procurações em geral, pensando em termos de direito civil, mandato em geral. Por exemplo, eu quero me casar, só que eu não posso estar presente no casamento. Não existe uma procuração geral que eu vou nomear alguém que vai fazer tudo, inclusive se casar em meu nome. Eita, professor, existe casamento por procuração? Existe. Você pode nomear alguém para casar no seu lugar. Essa pessoa vai te representar. Quem vai estar se casando é você. Eu já vi um casamento, por exemplo, um rapaz que estava no Japão, que o rosto dele aparecia por conexão à internet, e ele dizia, sim, eu aceito casar. O sim dele não valia de nada. Quem disse sim para valer alguma coisa foi o mandatário dele. Ele mandou uma procuração para a mãe dele, e quem casou no lugar dele foi a mãe dele com a esposa dele. Então, ele tinha uma noiva, ele não podia estar aqui no Brasil casando, a noiva dele casou com a mãe dele, e depois ela foi morar lá no Japão com esse rapaz. Para isso, eu tinha que ter poderes especiais. Essa história de procuração com poderes gerais, isso é meio que lenda. O que chega mais próximo de uma procuração com poderes gerais é isso que a gente está vendo aqui, que é a procuração ad judícia ou para o foro em geral, que é para todos os atos processuais, menos 90% dos atos. Receber da quitação, transigir, desistir do processo, pedir justiça gratuita, nada disso eu posso fazer com poder geral, tem que ser poder específico para isso. Então, tenham muito cuidado na hora de estar estudando esse assunto, para não gerar confusão na cabeça de vocês, ok? Deixa eu ver aqui comentários para estar explicando. Rafael se assustou aqui com alguma coisa, tá? E Genildo, uma procuração dura por quanto tempo? Genildo, eu já falei isso. Procuração, regra geral, não tem prazo. Ela pode durar o prazo que for necessário. Por exemplo, eu tenho processos que estão agora para resolver, mas um processo que começou a tramitar quando eu iniciei a minha advocacia. Minha advocacia é de 3 de janeiro de 1997. Eu tenho processos que são de 99, de 2000, que estão agora para sair o dinheiro. Aí vocês vão dizer, poxa, mas professor, você fez isso com o cliente? O que é processo para cobrança do Estado de Alagoas, que eles deixaram de receber dinheiro lá de 99, e aí eu advogo para esses clientes e eu vou receber esse dinheiro que era dívida do Divaldo Suragino, não sei se vocês lembram que chegou a passar 6, 7, 8, 10 meses atrasando o salário, e aí quem era do Judiciário e do Executivo recebeu, mas o pessoal do Legislativo e do Tribunal de Contas, eu sou advogado e aí o dinheiro está para sair agora. Está começando alguns processos a sair precatório, e aí eu recebi procuração deles lá, em 99. A procuração ainda vale agora, 20 anos depois? Vale. Ah, mas e a procuração que o INSS cobra? O INSS pede uma procuração com prazo de 1 ano. Era aquilo que eu falei. O INSS exige isso, por quê? Porque o beneficiário é idoso, é doente e pode estar morrendo nesse meio tempo. Então, eu peço um prazo determinado, porque se o beneficiário morrer, não tem como ter uma nova procuração. Então, eu peço prazo determinado para que o mandatário não fique 20 anos depois que a pessoa já morreu ainda recebendo o benefício. Mas a regra geral é, procuração, mandato não tem prazo determinado. Depende da exigência que a gente vai fazer no caso concreto. Como regra geral, para fins processuais, não tem prazo. Você pode usar para sempre, enquanto não terminar o processo, ou enquanto não for renunciada ou revogada essa procuração. Isso pode acontecer, tá? Então, ela pergunta, processualmente falando, enquanto durar o processo? Sim. Terminado o processo, aquela procuração não vale mais. Ah, não posso usar essa mesma procuração para um outro processo? Não. Não pode.
porque ela serviu para aquele processo específico. Agora que a gente está falando de processo eletrônico, até acaba sendo utilizado porque, como não é físico, não fica lá arquivado no processo. Fica no arquivo seu que você pode estar utilizando. Só que aí tem a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem que ter cuidado, porque eu só vou utilizar na autorização do meu cliente e não do jeito que eu quiser. Se eu utilizar do jeito que eu quiser, eu estou gerando um dano para ele que ele vai poder me processar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor agora em agosto, ela obriga que a gente tenha cuidado com esse tipo de informação. O advogado tem que ter muito... Além da ética, que isso já, o Código de Ética já exige há muito tempo, mas ele tem que ter cuidado a partir daí com esses dados que ele vai ter guardado. Então, como mandante pode regular esse tempo e o efeito da procuração assinada no mandatário? Pode sim, pode ser feito um controle, né, pelo contrato de mandato. Eu posso ajustar, vou dar para você por 1 ano, não vou garantir que vai durar mais de 1 ano, mas daqui a 1 ano, se precisar, eu renovo mais outro. Aí eu posso fazendo isso, pode sim. Tá? Elidiane está perguntando, quem vai dizer o órgão? Normalmente, quem vai dizer o órgão. Tá? É o INSS que vai estar recebendo ou o próprio judiciário. Antigamente, o judiciário queria reconhecimento de firma. Hoje não exige-se mais reconhecimento de firma. Hoje o advogado tem fé pública. Por exemplo, eu como advogado, eu posso, para um processo, declarar o reconhecimento da autenticidade de um documento. Eu posso dizer que a xerox desse livro aqui corresponde à cópia do livro O Contrato Social do Jean-Jacques Rousseau. Então, eu vou simplesmente dizer e atestar isso no processo. Para fins judiciais, advogado tem fé pública. Para fins extrajudiciais, quem tem fé pública é tabelião de cartório. Eu não posso reconhecer firma nem autenticidade de documentos. Mas para processo, eu posso fazer isso. Eu tenho poder para isso. E vocês, quando forem advogados, também vão poder fazer isso. Tá? Vamos lá. A maioria dos alunos eram meninos nessa época. Na época de que, Tarcísio? Na época que a gente estava falando aqui de reconhecimento de firma ou de outra coisa? Ah, do Suragi? Eu era menino, Tarcísio. A época que o Suragi era governador, eu estava saindo da escola. Eu acabei pegando da advocacia os efeitos disso, porque isso foi em 96, 97. 96 eu estava para me formar, para 97 eu estava com 23 anos de idade. Então, até eu era menino, você era menino também, mas eles eram meninos ainda com leite materno escorrendo da boca. Tá? Então, eram mais meninos ainda, tá? Silveli está mentindo a idade, está dizendo que em 97 ela nem existia. Olha, povo mentiroso danado aqui, mentindo a idade agora aqui. Daqui a pouco vai aparecer um bando de meninos dizendo que é tudo geração millennial que nasceu nos anos 2000 para cá. Tá? Agora eu vou começar a pagar o pato mesmo, que eu comecei a dar aula em 1998, me formei em 96, 98 eu comecei a dar aula na UFAL. A cara dos alunos era a mesma cara minha, tanto que um professor chegou para mim e falou, entre menino, vai ficar assistindo a aula da porta? Eu falei, não, professor, agora eu sou professor, estou esperando o senhor sair para dar minha aula. Era o professor Gerson Dilon, professor de medicina legal, que tinha sido meu professor, e agora dá aula até na UNIT também. Hoje eu já estou começando a pegar vocês que nasceram no século XXI, né? Estou velho, já sou do outro século, sou de 1973, quando está aí Elidiane dizendo que é velha, nascendo em 93. Elidiane é a novinha da turma aí, só que tem os novíssimos aí, como o Diogo, que inventou aí de mentir, dizendo que nasceu em 2002. Né? Então, vamos lá. O velhinho aqui sou eu, estou ficando depressivo aqui com essa conversa de vocês. Tá? Então, vamos lá. Bianca, 93, você não é velha, eu sou de 73, eu tenho 20 anos a mais do que você, já estou com 47. Você está nos 27, não chegou nem no 30, nem Honoré de Balzac gosta de você ainda, que ele só acha que mulher boa é mulher depois dos 30. Tá? Então, a maneira aí que vocês são tudo novinho, velho aqui sou eu só. Tá? Vamos lá, voltando para o nosso assunto, então. Então, a gente estava falando das espécies
de mandato, tá? E aí, para a gente fechar o assunto aqui, falando das espécies de mandato, e depois falar da extinção, a gente vai ver o quê? O mandato pode ser verbal, pode ser tácito, com poderes especiais ou com poderes gerais. Além disso, a gente vai ter mandato sucessivo e solidário. O que é mandato sucessivo? Você pode fazer um mandato que você diz o seguinte, olha, estou nomeando como meu mandatário José Barros, na impossibilidade dele, Uria Maria, na impossibilidade de Uria Maria, Aretusa Valença. Então, eu faço um mandato sucessivo. O que seria um mandato sucessivo? Eu quero A, se A não puder, B, se B não puder, C. Posso fazer isso? Posso. Na prática, a maioria faz o quê? Um mandato solidário. Estou nomeando José Barros, Uria Maria e Aretusa Valença como meus mandatários. Qualquer um deles vai poder me representar. E aí seria uma solidariedade, não uma sucessividade. Então, eu posso fazer um mandato sucessivo? Posso. A maioria das vezes a gente nem se apega a isso. Nomeia 2, 3, 4 pessoas como mandatários e qualquer uma delas, alternativamente, vai poder representar. Por quê? Aí não é uma sucessividade, sim uma solidariedade. Só que eu já tive cliente que disse, não, eu quero contratar José Barros e eu quero que José Barros preste o serviço. Eu falo, olha, primeiro, se você quer só o José Barros é mais caro. Mas se você quiser que seja preferentemente o José Barros, isso normalmente já é. Mas você quer fazer um mandato sucessivo, a gente bota aqui na procuração. É José Barros, se for impossível para ele nesse dia, aí vem um dos outros. Isso é um mandato sucessivo, não vai ser solidário. Então, os mandatos eles podem ser de vários tipos. É tudo coisa de ajuste, como a gente está vendo aqui. Sendo contrato, você ajusta. O problema que a gente acha, às vezes, que o mandato é aquela coisa simples que é só botar no papel poder, representante, representado, pronto. Está feito o mandato. Isso é um mandato simples. Mas você pode ter uma série de ajustes aí que você pode, não sendo contrário ao que a lei coloca, você pode fazer mandato, sim, de outras formas. Tá? Então, essas são as modalidades. Aqui o judicial, a gente já falou aqui quando falou para o foro em geral, mas seria mandato judicial que está aí no CPC que a gente estava vendo agora. Tá? E vamos fechar o assunto falando de extinção do mandato. Quando é que eu posso extinguir o mandato? Pode ser se ele tiver prazo determinado, como a gente falou aqui, não me lembro se foi Cláudia, Genilda, alguém que estava perguntando se pode ter prazo determinado. Pode, não tem problema, mas a regra é não ter prazo determinado. E aí, quando extinguiria o mandato? Quando você cumpriu o poder que você foi investido. Então, você me contratou para fazer uso capião, terminado o uso capião, terminou o mandato. Eu posso ter a extinção do mandato porque ele foi cumprido, eu posso ter a extinção do mandato porque tinha um prazo determinado, esse prazo acabou, mas também posso ter a extinção do mandato por quê? Porque você revogou o mandato que você me deu, ou que eu renunciei ao mandato que você me deu. O que é revogação? É quando o mandante retira os poderes que ele investe no mandatário. O que é renúncia? É quando o mandatário abre mão desses poderes. No caso de mandato judicial, de procuração para o foro em geral, para a justiça, para atuar em juízo, o advogado ele não pode renunciar sem dar antes para a parte um prazo de 10 dias para ela substituir por outro advogado. Então, eu renuncio, mas denuncio o contrato dizendo, olha, não vou mais continuar a ser o seu mandatário, mas você tem 10 dias para nomear uma outra pessoa. Isso é a legislação processual e o Código de Ética que me obriga a isso. Então, eu posso renunciar? Posso, mas eu tenho que ter um prazo de 10 dias. E os outros mandatos? O Código Civil não obriga prazo nenhum. Você pode renunciar, pode revogar, e azar da outra pessoa do outro lado que vai ter que se virar para constituir uma outra pessoa, se for o caso da renúncia. Então, eu posso ter uma revogação, posso ter a renúncia, eu posso ter o cumprimento da obrigação, e aí também extingue o mandato, ou posso ter um prazo, que vai ter extinção, mas também vou extinguir o mandato se houver morte de qualquer uma das partes, porque aqui o contrato ele é personalíssimo, ele é pessoal, intuito persona, em razão da pessoa, a morte do mandante ou a morte do mandatário, a incapacidade do mandante extingue o mandato. Por exemplo, eu tenho um processo que tramita ainda hoje na justiça, que eu assumi, e esse processo começou a tramitar quando eu ainda estava no colégio, no Marista, ainda estudando, moleque. Era um advogado que assumiu o processo,
e esse advogado morreu e também morreu o autor do processo. Nesse meio tempo, o juiz, sem saber da morte do advogado, sem saber da morte do autor, deu a sentença. E aí, quando a parte me procurou, já estava sendo executada essa sentença. O que eu fiz? Eu assumi o processo representando os herdeiros, aleguei a nulidade da sentença e de todos os atos processuais posteriores ao quê? A morte das partes. Porque caberia o quê? Se a parte morreu e o advogado dela morreu, não existe mais mandato. O juiz deveria determinar que os herdeiros, pela morte do autor, nomeassem um outro advogado ou aquele advogado se estivesse vivo. Como aquele advogado morreu, que nomeasse outro advogado. E os atos processuais, depois da morte do advogado, eles seriam inválidos. Então, o juiz ele teve que anular todos os atos processuais e permitir que os atos fossem repetidos agora com o novo advogado, eu. Então, o processo que já estava em fase de execução voltou para antes da sentença, para a instrução probatória, para a gente discutir ainda a demanda. Por quê? Porque quando a parte morre, seja mandante, seja mandatário, extingue o mandato. E aí a gente não pode ter processo sendo tocado sem que eu nomeie um advogado e sem que as partes herdeiras, por exemplo, se for a morte do autor ou do réu, elas constituam um novo profissional ou aquele se ainda estiver vivo. Então, a morte ou incapacidade de qualquer uma das partes, mandante ou mandatário, também extingue o contrato de mandato. Mas também vai ser extinto o contrato de mandato pelo quê? Aí vai depender do tipo de mandato que você vai fazer e para qual finalidade. Por exemplo, eu tenho uma procuração para a venda da minha casa. E eu me casei ou me divorciei. Altera a relação? Altera. Por quê? Porque uma pessoa casada só compra ou vende alguma coisa, em especial bens imóveis, e se tiver em comunhão de bens, se tiver um mandato assinado pelos cônjuges. Então, a mudança do Estado Civil, muitas vezes, pode alterar o mandato. Então, a gente tem que ter cuidado que, nesse caso específico, vai depender de qual é a finalidade, para que você vai estar utilizando. Tá? Então, em regra geral, é isso que a gente vai ter aqui sobre mandato. Você pode extinguir pelo cumprimento do contrato, pelo término do prazo, pela morte ou incapacidade de uma das partes, ou ainda pela revogação ou pela renúncia desse mandato. Ok? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida no assunto? Deixa eu ver aqui. Rafael, quando se contrata um escritório de advogados, seria solidário? Em regra, ser um escritório com vários advogados, sim, Rafael. É um contrato solidário. Por exemplo, o que eu faço sempre, meu escritório tem 2, 3, 4, 5 pessoas, meus contratos são solidários. Mas eu já tive casos de cliente exigir que fosse eu o advogado cuidando do processo. Como eu negociei com ele dizendo, olha, eu não posso assumir sozinho porque eu posso adoecer. Se eu estiver sozinho e adoecer, vai ser um problema que eu vou ter que juntar a comprovação que eu adoeci, um monte de coisa. Deixa ficar outra pessoa, porque se eu adoecer, outro vai no meu lugar, mas eu boto aqui um contrato sucessivo em que preferencialmente seria eu e só se for impossível que vai outra pessoa no lugar. Pode ser isso? Pode. A regra é que há uma solidariedade e dentro aqui da solidariedade, o que a gente tem? Você, devedor, pode ser cumprido por você sozinho ou por qualquer outro devedor, e aí nesse caso seria a dívida, seria o serviço advocatício, pode ser cumprido por qualquer um. Então, por exemplo, eu tenho as minhas sócias no escritório, quando eu não posso fazer audiência por algum motivo, por exemplo, a última vez eu estava viajando e eu pedi para minha sócia, faça audiência no meu lugar. Ela foi lá e fez, nem rolou a audiência, porque o outro lado não tinha sido intimado